nós temos tido aqui uma bênção, né? Aqui é só pastor peso pesado. Graças a Deus. Domingo tivemos o pastor João Pedro, né, conosco, hoje tem o pastor Bruno Malheiro, mas eu estou dizendo no bom sentido. Outro dia o pastor João Pedro interpretou mal, como os irmãos também agora. É que o pastor Bruno é uma bênção, e meu amigo, que eu já conheço há muito tempo, e um jovem, porque meu filho é mais velho do que você. Então é um jovem ainda, e um rapaz abençoado, que um dia, eu vou contar um segredo, um dia fui para a convenção e esqueci, confiado no pastor Wallace, esqueci de fazer a minha reserva do quarto. Aí cheguei lá e falei, esqueci de fazer a reserva. Lembra, Bruno? Está vendo? Quando faz as coisas, nem lembra. Me levou para a casa da mãe dele, que estava na Inglaterra, e dormi lá uma noite na casa dele, abriu a porta para mim, um amigo, não é isso? Nem lembrava. Quando a gente faz as coisas sem interesse, nem lembra, mas eu nunca esqueci. Tá bem? Deus abençoe, Bruno. A tua igreja, fale para nós aí o que Deus colocar no seu coração. Amém? Obrigado, Sr. Jones. Estou à espera ainda do churrasquinho brasileiro. Tem que ser, para compensar aquela noite que eu já nem me lembrava, não é? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. É mesmo um prazer muito grande. Estou nervoso, mas sinto-me em casa. Estou nervoso, mas sinto-me em casa. É um prazer estar com os irmãos aqui. Sei que a última vez que aqui estive foi em março. Ainda era alentejano, mas agora converti-me ao Algarve outra vez. Passados 4 anos, o Senhor teve mais misericórdia de mim do que Moisés. Moisés teve 40 anos no deserto. Eu tive 4 anos no deserto, não é? Mas chamava-se Alentejo. Foi realmente um tempo muito importante, da nossa vida. Os irmãos sabem que nós fizemos o nosso estágio pastoral, ou há uma parte da igreja aqui que saberá disso. Fizemos o nosso estágio pastoral em Algesur, com o pastor José Neves, saudoso pastor José Neves, mas depois Deus lançou-nos o desafio de irmos até ao Alentejo para podermos ganhar ali outras experiências, etc. E também foi ali um tempo em que Deus nos fez compreender o nosso ministério, fez-nos compreender realmente o que é que Ele tinha para nós, e passado este tempo, Deus lança-nos novamente o desafio de voltarmos ao Algarve. Quantos dos irmãos estão gratos a Deus porque servem a Deus no Algarve? Isto é um lugar maravilhoso. Bem, o irmão Batista falou de umas coisas interessantes, não é? Deixem-me só destacar, talvez, uma que é muito importante, não a mais importante, não é? Mas eu acho que a moda pegou, não é? A rapaziada vem buscar meninas a Portimão, não é? O pessoal vem buscar as namoradas. Bem, depois temos de decidir para onde é que eles ficam depois de casarem, se ficam em Lagos, se ficam em Portimão. Temos que ver isso. Bem, mas eu também não sou exceção. Eu vim da Almada buscar uma quarteirense. Ok? Sou casado com uma quarteirense e tenho uma filha portimonense. Uau! Nasceu aqui em Portimão, algesurense. Graças a Deus por isso. Mas é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui nesta noite. Eu convidava os irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Também não quero tomar muito do vosso tempo. Tenho a certeza que aquilo que eu estava a pensar partilhar com os irmãos, eu não vou conseguir partilhar tudo, e assim fica aqui uma boa oportunidade para voltar, não é? Epá, olha, o pastor Bruno não terminou, vamos lá convidá-lo para ele acabar o que ele vai falar, não é? Então eu convidava os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Quando os irmãos procuram, o pastor Jones brincou no princípio e disse que eu vinha da terra da batata doce. Oh, irmãos, não me falem em batata doce hoje. Sinceramente, a linda e maravilhosa vila de Algesur tornou-se numa megalópole. Aquilo é carros por todo lado. Tive que estacionar o meu carro a 300 metros da minha casa hoje. Tive que andar 300 metros hoje. Pronto. Foi terrível. Mas graças a Deus, e quero agradecer também aos irmãos aqui de Portimão que passaram lá. Os irmãos estiveram lá, alguns irmãos estiveram lá ontem no festival, passaram lá pelo nosso stand, não é? Obrigado pelo vosso apoio, pelo carinho. Eu não sei quem foi porque eu não estava lá, mas a minha mulher estava toda contente. Olha, irmãos de Portimão e tal. Então, muito obrigado pela vossa passagem lá. O sucesso do nosso stand passa muito também por uma empresa de um membro da vossa igreja, que todos os anos, há 5 anos, salvo erro, nos patrocina o evento lá, com artigos que nós depois usamos para angariação de fundos
Fica já aqui a minha gratidão por isso. Mas ok, vamos então à palavra de Deus. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 30 e 31. Irmãos, o que é que eu gostava de nesta noite ou nesta tarde, rapidamente, refletir com os irmãos? Obviamente vamos falar sobre aquele que deu sentido à nossa vida. Jesus deu sentido à nossa vida. Amém? Quantos podem dizer Deus deu sentido? Jesus deu sentido à minha vida. Deu ou não deu? Isto é fenomenal. Amém? Agora, o Evangelho de João, pelo próprio nome, ele é escrito por um dos discípulos de João, não é? É João que escreve este Evangelho. Os dois versículos que nós vamos ler podem ser considerados os versículos-chave do Evangelho de João, porque é exatamente sobre isto que Jesus vai dar um grande ênfase ao escrever sobre a obra, vida e ministério de Jesus. Então nós vamos ler. O versículo 30 diz assim: Jesus, pois, operou, também na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Então, o que é que quando olhamos e avaliamos e analisamos este versículo como sendo um dos versículos-chaves do Evangelho de João, o que é que o evangelista João está a procurar fazer enquanto ele escreve este seu Evangelho, esta biografia acerca da vida de Jesus? O que é que ele procura destacar? Por estes versículos nós entendemos que há uma grande parte do Evangelho de João, e se nós fôssemos dividi-lo, talvez o pudéssemos dividir em 3 ou 4 partes. Começamos com João a apresentar Jesus como sendo a expressão de Deus, não é? Aquele verbo, a palavra viva de Deus que se tornou carne e que habitou entre nós, etc. Pronto, ali o prólogo de João, a forma como João apresenta a divindade de Jesus, não é? Entre os capítulos 2 e os capítulos 11, nós temos então uma série de acontecimentos, uma série de coisas que João viu e que ele escreveu, muito relacionadas com as obras que Jesus realizou, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Depois, entre os versículos 13 e 17, os capítulos 13 e 17, é um tempo em que Jesus decide passar sozinho com os seus discípulos, não é? Aquele período em que Jesus está sozinho, em que ele dá as últimas instruções, em que ele tenta trazer segurança aos discípulos, dá-lhes aquelas últimas instruções. No capítulo 17, ora por eles, etc. No 18, Jesus é preso, mais à frente ele é condenado, depois crucificado, morre, ressuscita, e há uma grande alegria, etc. É interessante que João, ele vai terminar o Evangelho com umas palavras muito semelhantes a estas que estão escritas, não é? João, ele termina desta forma, ele vai e diz, há ainda muitos outros sinais que Jesus operou que não estão escritos neste livro, mas estes, e ele dizia, eu penso que o mundo inteiro não era capaz de suportar tudo aquilo que Jesus fez, porque ele fez muita coisa, não é? Ele fez muita coisa. Eu penso que não haveriam livros suficientes para conterem as maravilhas que Jesus fez, não é? O que é que eu acredito? Eu acredito nisto. Claro, a gente olha e pensa assim, mas será que em 3 anos de ministério, será que não haveriam livros suficientes para serem escritos acerca da vida e obra de Jesus? Eu acredito que sim. Ao mesmo tempo, sei que João, quando está a escrever, ele não está a pensar apenas nos livros que seriam escritos a partir do tempo em que Jesus foi vivo e habitou entre nós. Eu acredito que Jesus está a pensar naquilo que Jesus ia continuar a fazer. E aí sim, não haveriam livros no mundo que pudessem conter tudo aquilo que Jesus fez. Quantos dos irmãos aqui são prova de que Jesus continua a fazer sinais, prodígios e maravilhas? Amém? Somos prova disto. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando olhamos para este versículo de João 20, 30 e 31, é interessante que João vai falar bastante, e ele fala bastante no seu Evangelho, sobre sinais. Eu gostava que nós, nesta tarde, olhássemos para os sinais muito mais do que um fenómeno sobrenatural. Porque, na verdade, os sinais que Jesus operou, os sinais que Jesus realizou,
eles iam para além de fenómenos ou coisas que se calhar não davam para entender muito bem, ia muito além, até mesmo a palavra sinal, no grego, ele transmitia muito mais do que um acontecimento miraculoso. O sinal, no sentido bíblico, trazia pelo menos estas três coisas que eu gostava que nós juntos pudéssemos decorar. Estes sinais traziam a revelação de alguma coisa. Estes sinais provocavam reação na vida das pessoas. E estes sinais que Jesus operava, eles traziam um resultado também. E é um bocadinho sobre isto que João está a falar, não é? Então, vamos pensar nisto. A revelação que estes sinais traziam, a reação que estes sinais provocavam e o resultado que era obtido por causa destes sinais. Os 3 R's, não é? Digam lá comigo: revelação, reação e resultado. Pronto, se nós pudéssemos resumir o sentido dos sinais, e são 7 sinais. Eu não vou ter tempo de falar sobre os 7 sinais, então desde já fica aqui o meu convite para voltar. Hein? Que ousadia, que falta de vergonha. Ok? Então, vamos lá então analisar isto à luz da Bíblia. Bem, quando João nos fala sobre estes sinais, ele começa por dizer, como nós já lemos, Jesus, pois, operou na presença dos seus discípulos muitos sinais, a tal revelação, que provocava uma reação e que dava um resultado. Ele operou estes sinais não para se mostrar como sendo mais um grande pensador da época, não para se revelar como mais um homem sobredotado, não. Ele fez o que fez porque ele veio para se revelar como sendo Deus que veio à Terra. Amém? Ele veio para que no coração dos homens e das mulheres com quem ele se cruzasse houvesse uma reação. E geralmente, e graças a Deus que era assim, geralmente a reação era positiva. A reação era fé. A reação era crer em Jesus. E esse crer, essa reação provocava o quê? Provocava um resultado. Qual é o resultado? Vida e vida com abundância. Amém? Não foi isto que Jesus veio fazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E no versículo 31, João vai explicar isto. Ele vai dizer, estes sinais, porém, foram escritos para quê? Para que creiais. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando crermos, nós vamos ter o quê? Qual é o resultado? Vamos ter vida em seu nome. Amém? Eu gostava então de fazer uma viagem pelo Evangelho de João. E nós vamos então olhar para o primeiro sinal que Jesus realizou. Os irmãos estão prontos? Os irmãos aguentam mais 15 minutos ou não? Vocês sabem que os pregadores quando dizem 15 minutos? Vamos lá, eu vou tentar. Vamos lá. Capítulo 2 do Evangelho de João. Para sermos rápidos e objetivos, nós não vamos ter tempo de ler toda a história e também para poder não cansar os irmãos. Mas todos nós sabemos qual foi o primeiro milagre ou o primeiro sinal público. Talvez eu use mais a expressão sinal do que milagre, porque este é o verdadeiro sentido da palavra. Mas todos nós sabemos, Jesus transformou o quê em quê? Quem é que disse Coca-Cola em vinho? Não. Coca-Cola. Não. Ele transformou o quê? Água em vinho. Ok? Todos nós conhecemos a história, mas nós vamos ler um bocadinho da história, pelo menos até ao versículo 5, ok? Depois, se calhar, podemos ler mais um bocadinho. Bem, agora, antes de lermos, qual é o objetivo de João ao partilhar estes sinais que Jesus realizou, ok? E nós vamos agarrar realmente na palavra sinal, e há sempre um objetivo, e João tem sempre isto em mente. João tem sempre em mente a ideia, eu vou escrever isto, eu vou escrever o que vivi com Jesus, porque eu quero que os meus leitores saibam que Jesus é a expressão máxima de Deus. Eu quero que os meus leitores saibam que Jesus é Deus em pessoa aqui na terra. Aleluia! Quantos irmãos estão gratos porque Deus veio até nós em Jesus Cristo? Eu estou grato por isto, ok? Quando João está a escrever, ele não quer apenas que haja uma revelação, ele quer que haja uma reação. E no fim nós vamos ver qual foi a reação neste primeiro sinal que Jesus realizou. Nesta reação, Jesus quer que as pessoas tenham fé nele e essa fé vai produzir um resultado. E o resultado é vida e vida eterna. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler então. Diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse, imaginem Maria, mãe de Jesus, olhou para Jesus e disse, acabou o vinho, não tem vinho. Jesus olha para a sua mãe e diz Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Uma pequena pausa até aqui, não é? Pronto, então este é o primeiro sinal, do ministério público de Jesus, quando ele está com toda a gente, etc. E diz que Jesus foi convidado para um casamento, ele estava lá com os seus discípulos, fez-se acompanhado dos seus discípulos, etc. E a dada altura no casamento, nós não sabemos se, embora o Evangelho diga, e ao terceiro dia, não sabemos se o casamento já é no terceiro dia, se Jesus foi apenas ao terceiro dia, mas isto foi o terceiro dia e aconteceram umas bodas em Caná da Galileia, não é? Jesus, como sendo mestre das Escrituras, acompanhado dos seus discípulos, ele vai até umas bodas e nesse dia em que Jesus estava no casamento, diz que o vinho acabou. E como os irmãos devem imaginar, culturalmente falando, nestes tempos, era uma grande vergonha o vinho acabar. Pronto, vinho simbolizava alegria, de alguma forma tinha um sentido também de um casamento próspero, cheio de alegria. E os irmãos devem imaginar o quão embaraçoso isto foi para este casal, para esta família, não é? Agora, o que é curioso ver é que de repente quando Maria se apercebe desta situação embaraçosa, desta situação talvez um pouco vergonhosa para a família, para o casal que estava a casar, Jesus, ela de imediatamente vai ter com Jesus o seu filho e ela diz-lhe o vinho, eles não têm vinho, o vinho acabou. E de alguma forma há algo muito interessante na expressão de Jesus, em que Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? E depois ele responde, ainda não é chegada a minha hora. Bem, o que é que Jesus provavelmente está a querer dizer com isto? Eu entendo que aquilo que Jesus está a dizer é, ainda não chegou a hora de eu revelar quem eu sou. Está quase, ainda não está, mas acabou por acontecer, não é? De alguma forma, Jesus está a dizer a Maria, mulher, ele usa a expressão mulher, o meu compromisso não é contigo, o meu compromisso não é fazer a tua vontade, o meu compromisso não é honrar-te. E nós vamos compreender que tipo de honra é que provavelmente Maria estaria à espera, não é? Bem, continuando, versículo 6, diz que, estando ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, estamos a falar de cerca de 600 litros, quem estuda isto, quem entende isto, 600 litros, e disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até acima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala ficou... Uau! O que é que aconteceu aqui? Ele chamou o esposo, não é? E diz que o mestre-sala lhe disse, todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, então se coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus quê? Os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos, qual foi o resultado? Aliás, sim, a reação, creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ok? Então, o primeiro sinal que Jesus realiza, e o ênfase que é dado a este sinal, tem muito a ver com a crença, a fé, que os seus discípulos colocaram nele, ok? Agora, há aqui um outro conjunto de coisas que Jesus veio resolver, não é? E quando nós pensamos, e quando pensamos nestes sinais, e se pudéssemos dar um título a estes sinais, e eu gostava de fazê-lo, e estou a ver que se calhar só vamos conseguir falar num ou dois, é interessante ver que Jesus, olhando para o cenário anterior, não é? Da transformação da água em vinho, se nós dessemos um tema a este sinal, por que não dizer que Jesus ele tem poder sobre a nossa vergonha? Por que não dizer que Jesus ele tem poder para transformar
aquilo que um dia foi embaraço na nossa vida? Por que não dizer que Jesus ele continua a ter poder para restaurar e para perdoar tudo aquilo que um dia foi uma vergonha na nossa vida? Quantos de nós aqui estamos conscientes que um dia já erramos, que um dia falhamos, que um dia pecamos? A própria Bíblia diz que todos pecamos e fomos privados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus ensina-nos que para o nosso pecado havia um salário, e o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas há um dom gratuito de Deus em compensação. E esse dom gratuito é o quê? É a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E, irmãos, olhando um bocadinho para este texto, nós vimos bem, Jesus vem e resolve um problema. Ele vem e faz alguma coisa por este casal. Obviamente, Jesus não está a promover uma bebedeira coletiva. Sabemos que não. Jesus jamais iria fazer isso, não é? Jesus jamais iria promover isto. Mas nós, ao analisarmos este texto bíblico, vimos que houve uma preocupação de Maria. Já vou falar um bocadinho sobre a preocupação dela. Deixem-me ir ali um bocadinho ao ato de Jesus, não é? E depois é curioso ver como Jesus, ele tantas vezes, e cada vez eu tenho estado a estudar mais isto, não é? Como tantas vezes Jesus procurou desmontar o espírito da religiosidade à volta dele. Onde é que Jesus vai fazer isto? Onde é que Jesus vai transformar água em vinho? Nas talhas da purificação, não é? Nas talhas onde os judeus se purificavam. Quais são as entrelinhas que nós encontramos aqui? Irmãos, a religião não tem poder para nos purificar. A religião não tem poder para nos transformar, para nos libertar. O único que tem poder para nos restaurar, para nos libertar, é o sangue de Jesus. Amém? O único. Jesus vai e faz isto. Depois vimos o mestre-sala, nós já lemos, não quer ser repetitivo, mas o mestre-sala prova aquele de ninho, ele fica surpreendido com aquilo. Ele de certeza pensou, isto deve ser vinho lá de Pias, de Reguengos de Monsaraz. Ouvi dizer que o Algarve está a produzir vinho agora. Hã? Como é que se chama aquele cantor inglês, muito famoso? Cliff Richard. Diz que ele ia produzir agora vinho outra vez com toda a força. Temos que ir falar com ele para provar o vinho dele. Bem, o que acontece, irmãos? Lá está, o mestre-sala ficou surpreendido com aquilo, vai ter com o esposo e diz, nós geralmente servimos o vinho melhor no princípio, e quando o pessoal já está, satisfeito, está animado, etc., depois nós colocamos o vinho inferior, nós colocamos lá o vinho inferior, etc. Mas tu guardaste o melhor vinho para o fim. Irmãos, quando eu olho para isto, quando eu olho para aquilo que Jesus faz, e não estou a falar em vinho, não vim aqui falar em vinho, mas vim aqui falar em Jesus, naquele que quando faz alguma coisa na nossa vida, Ele faz alguma coisa sempre para melhor. Amém? Quando Ele opera alguma coisa na nossa vida, é sempre para melhor. Por isso é que a nossa vida com Deus, e nós hoje já ouvimos isto a ser ministrado, irmãos, a nossa vida com Deus e em Deus é vivida sempre na expectativa de que há alguma coisa melhor ainda para vir. Amém? Mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as dificuldades, porque o sol, diz a Bíblia, vem sobre justos, sobre injustos, a chuva tanto bate para uns como para outros. É verdade, as consequências deste mundo e desta vida virão também sobre nós. Mas porque a nossa vida está em Deus, o melhor do Senhor poderá ainda estar por vir para nós. Amém? E mesmo que a gente não veja com muita expectativa lá à frente, por fim nós temos a certeza que o melhor está por vir, e o melhor de tudo vai ser a nossa eternidade com o nosso Deus. Amém? E isso vai ser o melhor dos meus. Agora, gostava de refletir 5 minutos sobre Maria. Fiz ao contrário, não é? Falei sobre os discípulos quererem o transformar água em vinho, mas tão interessante Maria meter-se no assunto que se calhar não era tanto da conta dela. E eu li isto um comentarista falar sobre isto, e eu pensei, isto é tão interessante se realmente for assim. Não é? Maria vai se meter num assunto, não é? Jesus, o vinho acabou. E Jesus perguntou, mas o que é que eu tenho a ver com isso? E depois ele diz, ainda não é chegar a minha hora. Irmãos, houve um comentarista que falou sobre isto, e ele disse, olha, será que Maria estava à procura de alguma honra? Será que Maria estava à procura de honra naquele casamento, não é? Olha, irmãos, não precisamos ir muito longe,
para saber que casamentos são lugares onde juntamos o quê? Juntamos quem? Conhecidos ou desconhecidos? Conhecidos, não é? Geralmente famílias, não é? Olha, mas eu quero-vos dizer uma coisa, casamentos na minha família nunca foram, não é os casamentos em si, os casais, mas as festas em si, na minha família, irmãos. Olha, irmãos, se há uma coisa que eu não gosto muito, eu gosto de ir a casamentos, não é? Como devem imaginar, eu principalmente da parte da boda, gosto. Mas os casamentos, sempre que há um casamento, há uma prima que vai casar e eu, epá, o que é que vai acontecer desta vez? Porque há sempre bulha, as famílias vêm-se e tal, depois aquelas coisas do passado que não estão bem saradas. Ainda ontem no Festival da Batata Doce, umas tias, até no Festival da Batata Doce, caramba, isto persegue-me, não é? Uns tios já e tal, moram agora aqui em Lagos e não sei o quê, vieram, começaram a relembrar o passado e coisas que eu nem sequer me lembro. Eu tinha 7 ou 8 anos, não tinha nada a ver com aquilo, e lá vinha, não é? Mas interessante, mas pronto, como a gente deve imaginar, casamentos, lugar onde a família está, etc. Então lá está Maria. Maria está rodeada de gente. Nestas terras toda a gente conhecia toda a gente, não é? E agora está Maria. E eu pergunto, e aquilo que li foi muito interessante, será que Maria estava à procura de um pouco de honra? Será que Maria estava à espera? Epá, será que é desta? Jesus tinha aproximadamente 30 anos, não é? Será que Maria estava ali naquela posição de dizer, filho, mostra agora quem tu és. Revela-te agora quem tu és. Para que a mancha que me acompanha durante todo este tempo seja apagada. Que mancha que mancha provável é que seria esta, não é? Os irmãos devem imaginar, não é? O anjo apareceu a Maria, estamos quase no Natal, não é? Estamos quase a falar nestas coisas, não é? O anjo apareceu a Maria, Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Pá, achaste graça aos olhos de Deus, tu vais dar à luz um filho, Maria. E ela disse, não é possível, eu estou noiva, mas eu não casei, não é possível. Não, calma lá, porque aquilo que vai ser gerado em ti vai ser obra de quem? Do Espírito Santo, ok? E tal. Como é que acham que José... Bem, como é que acham? Não, nós sabemos, José não reagiu muito bem àquilo. Não é? José não reagiu muito bem àquilo. Não reagiu muito bem, mas porque ele amava tanto Maria, não? Ele amava tanto, ele gostava tanto, ela pensou, olha, eu vou sair secretamente, eu vou sair, e porque ele gostava tanto de Maria, ele pensou, olha, para que Maria não seja apedrejada, eu vou fingir, e é isto que está por trás do cenário, eu vou fingir que eu fiz o que não devia ter feito com Maria, e vou fazer de homem irresponsável, e eu vou sair secretamente, para que toda a gente pense que eu é que fui um mau noivo, que a forcei a alguma coisa e depois abandonei-a. Esta é a ideia. Claro, pois sabemos que os anjos são excelentes, os anjos resolvem tanta coisa. Ele está a dormir e lá vai o anjo, oh Zezinho, ser crente, Zezinho. E depois já está o Zezinho a dormir e tal, tem um sonho, afinal, oh Maria, desculpa lá, perdoa-me lá e tal, não sei o quê, não, ok. E aquilo foi tudo bom, mas passaram-se 30 anos, os irmãos estão a ver aquelas tias lá no casamento, não é? Aquelas vizinhas de Maria, lá no casamento, aquela Maria nunca me enganou. Há disto ou não há disto, não é? Aquela sonsinha. Vamos ver, claro que eu estou a transportar isto um bocadinho para a cultura portuguesa. Não é para a nossa cultura, não é? Aquela Maria. E certamente, eu acredito que Maria cresceu um bocadinho com isto, completamente, a sua consciência completamente tranquila, completamente limpa, não é? Mas havia um desejo de Maria, não é? De alguma forma Maria queria um pouco de honra. Ela queria, revela-te lá quem tu és, Jesus, revela-te lá quem tu és, que tu és o Filho de Deus, etc. Mas pronto, então ela quer um pouco de honra, e o que é que Jesus primeiro lhe diz? Que tenho eu contigo. De alguma forma, ele está a dizer a Maria, Maria, o meu compromisso não é contigo, o meu compromisso é com o Pai. Mas depois a fé de Maria, por causa, lá está, de Jesus ter poder sobre a nossa vergonha. Maria, o que é que ela faz? Numa atitude de coragem, de ousadia, de fé, ela chega ao pé dos garçons lá do casamento, chega ao pé daquele pessoal e diz, façam tudo o que Ele mandar. E não é verdade, não é que quando nós fazemos tudo o que Jesus manda, a coisa vai correr bem, vai ou não vai? Corre sempre bem. E lá está, Maria, ela teve coragem e ela foi ter com Jesus.
ela corre para Jesus. Aliás, ela corre, desculpem, ela diz isto a Jesus, ouve Jesus dar a resposta, ainda não é chegada a minha hora. E de alguma forma nós estamos a ouvir Jesus dizer, olha, eu não me vou manifestar agora. Não foi isto que Jesus estava a dizer. Eu não me vou manifestar agora. Mas a fé de Maria, a fé, a convicção de que ele teria poder para fazer alguma coisa por aquela pequena tragédia que estava a acontecer naquele casamento. Havia acabado o símbolo da alegria, o símbolo de um casamento longo, cheio de alegria. Esse símbolo havia acabado, não é? Ela acreditava que Jesus tinha poder para fazer alguma coisa e também para honrar a sua vida, para manifestar. E Jesus, de alguma forma, está a dizer, ainda não é chegada a minha hora. Mas há um rasgo de fé, há um rasgo de confiança, há um rasgo de entrega, há um rasgo de fé, de crença. E ela vai ter com os empregados e ela diz, façam tudo o que ele mandar. E Jesus decidiu fazer. Jesus decidiu responder ao desejo de fé do coração de Maria. E lá está, a água é transformada em vinho. E quando Jesus transforma, ele transforma sempre para melhor. Amém? Ele transforma sempre para melhor. Então nós temos aqui o primeiro sinal. Qual foi o resultado deste sinal? Os seus discípulos creram nele. Amém? Talvez a gente consiga ir ao segundo sinal ainda agora. Os irmãos querem vir comigo até ao capítulo 5 de João. E depois nós ficamos por aqui, tá bom? Mais 2 ou 3 minutos e para eu cumprir o meu horário, não é? Estou a ser fiel ao meu horário, isto não é normal. Ok? Entretanto, nós temos aqui um segundo. Desculpem, eu disse o capítulo 5, mas não é. O capítulo 4, versículos 43, tá bom? Este é o segundo sinal que Jesus vai realizar. Irmãos, e é tão bom saber que Jesus ele tem todo o poder. Amém? Quantos irmãos creem que Jesus tem todo o poder? Amém? Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então, aqui está, nós agora vamos olhar para o segundo sinal que Jesus realizou, e eu depois termino, ok? E se nós dessemos um título a este sinal, e este sinal vai-nos falar sobre a história de um homem que trabalhava para um rei, ele era oficial do rei, e diz que o filho deste homem estava extremamente doente. Diz que ele estava quase a morrer, não é? Então nós vamos ler. Diz assim, e 2 dias depois, versículo 43, ok? Partiu dali e Jesus foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou, onde é que Jesus estava? Jesus estava em Nazaré. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, não é? Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém. Ok? Jesus tinha estado em Jerusalém. Em Nazaré, nós vimos que Jesus em Nazaré, que era a terra onde ele cresceu, diz que ele ali não operou muitos sinais. Resultado do quê? Os irmãos lembram-se da falta de fé, da incredulidade, ok? Mas agora, depois de estar em Jerusalém, ele volta para a Galileia e agora já é recebido como um herói. Ok? Volta para a região da Galileia e diz que os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém. Porquê? Porque também tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ok? E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Uma pequena pausa, depois já nós vamos ler o resto. Interessante esta história, não é? Jesus, como eu já citei, Jesus tinha operado, tinha transformado água em vinho em Caná da Galileia, etc, etc. Jesus, entretanto, na sua própria terra, depois da realização do milagre, há gente que creu, os seus discípulos creram. Claro que aquele milagre foi muito focado para os seus discípulos, para que os seus discípulos crescem, que ele era, o resultado e a reação era fé em Jesus por parte dos discípulos.
Mas há gente sempre que duvida, etc. Entretanto, Jesus faz umas viagens, ele vai até Jerusalém, vai à festa dos judeus e diz que ali naquele lugar ele cura uma série de gente, ele opera uma série de sinais. O pessoal de Galileia, que também tinha ido a Jerusalém, ouve e testifica e vê os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus faz, tudo isto. E quando agora Jesus volta, e é interessante que a história que João diz, João começa por dizer, estes malandros, é engraçado. João está a dizer, estes malandros, quer dizer, quando Jesus operava os sinais aqui, eles não acreditavam. Agora, porque foi a Jerusalém e lá realizou, agora volta, aí que João começa a dizer, porque Jesus mesmo tinha testificado que profeta não tem honra na sua casa. Ou seja, o ditado mais semelhante para a nossa cultura seria o quê? Santos de casa não fazem milagres, não é? Pronto. Mas nós não queremos nada com essas coisas, não é? Ok. Pronto, então o que é que acontece? Jesus volta e agora já é recebido, todo alegre, todo contente e tal. O pessoal lá, os galileus, já, ai Jesus, tu és tão bom, és tão bom, és tão bom. Agora, Jesus vai a segunda vez a Caná da Galileia, de onde ele tinha feito, transformado a água em vinho. E há uma série de gente que vem atrás dele, ele está rodeado de gente, não é? Até que chega ao pé dele um homem, um oficial do rei, que tinha o filho enfermo, nós já lemos, e agora ele rogava a Jesus que viesse com ele a Cafarnaum, a um lugar que ficava mais ou menos entre 35 a 40 quilómetros de distância do lugar onde Jesus estava, e ele pede, por favor, vem comigo para que o meu filho seja curado. E Jesus de repente diz alguma coisa que não parece nada simpática da parte de Jesus, pois não? Jesus olha para ele e diz-lhe assim, se não virdes sinais e milagres, vocês não vão crer. Obviamente Jesus ele não está, coitado do homem, o homem vinha desesperado. O homem vinha triste, o homem tinha feito uma viagem de 30 km, 35 a 40 km. Jesus não estava a dizer, olha, vocês querem é sinais, querem é... Não, não é necessariamente para este homem que Jesus está a dizer isto. Ele está a dizer para os galileus que lá estavam. Ele está a dizer assim, quer dizer, primeiro, quando eu estava aqui e vos disse quem era e fiz algo, vocês não acreditaram. Agora que viram lá em Jerusalém, agora já acreditam. Agora eu já sou bonzinho. Se vocês não virem sinais, se vocês não virem prodígios, se vocês não virem milagres, vocês não creem. Mas aquele homem olha para Jesus e diz, Senhor, por favor, vem, desce antes que o meu filho morra. Não é? Ele ouve aquilo, claro que aquilo deve ter encaixado nele também, mas ele pede, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Irmãos, e sempre que nós clamamos a Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir o nosso pedido, Ele vai ouvir. Às vezes a coisa não acontece no tempo que nós queremos, mas Ele vai ouvir e Ele vai fazer sempre o melhor por nós. Amém? Conclusão, e estou mesmo a concluir, diz que Jesus olha para ele e diz-lhe no versículo 50, vai e volta, o teu filho vive. E o que é que o homem fez? Diz que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi-se embora. E descendo ele logo, saiu-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor e disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Reação e resultado. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este quê? Segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Fenomenal. Amém? Irmãos, Jesus tem poder sobre a distância. Amém? Jesus até, irmãos, não é necessário estar aqui e pôr as mãos sobre alguém para Jesus fazer. Se o seu irmão está a clamar por alguma coisa que está distante, Jesus ele tem poder sobre a distância. Amém? Ele tem poder sobre aquilo que está longe. Irmãos, e deixem-me só terminar com isto. Quando falamos em distância, às vezes pode não ser uma distância geográfica, às vezes pode ser uma distância de impossibilidades, coisas que para nós são impossíveis. Para o nosso Deus, continuam a ser possíveis. Amém? Deus continua a fazer possível aquilo que para nós é impossível. Amém? Louvado seja Deus. Então, neste segundo sinal, nós vimos que Jesus ele tem poder sobre aquilo que está distante. E os irmãos estão a ver a alegria deste homem. Ele crê na palavra, ele confia na palavra que Jesus deu. Amém? Ele confia na palavra. Oh, irmãos, e é tão importante nós confiarmos na palavra.
Olhe lá para o irmão bonito aí perto de si e diga-lhe assim, é importante acreditares na palavra. O irmão bonito, tão importante crermos na palavra. É ou não é? Ora, mas nós podemos acreditar em tanta coisa, mas há só uma que não vai falhar. A única coisa que não vai falhar é a palavra de Deus. Amém? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Irmãos, é tão importante a palavra. Não foi com a palavra que Jesus se defendeu quando foi tentado no deserto, não é? Jesus podia ter dito, não, em nome do Senhor dos Exércitos, cai um raio agora aí sobre a tua cabeça. Diabo e tal. Mas foi isto. Não, Jesus não fez. Jesus foi, está escrito, tal. Está escrito, bumba. E foi assim. E diz que este homem creu na palavra de Jesus. É tão importante, irmãos, nós cremos na palavra de Jesus. Naquilo que ele disse. E lá está, ele foi. Entretanto, os seus servos vieram ao encontro deste homem. A Bíblia não diz o nome dele. Diz-nos apenas que é um oficial do rei, ou o régulo. Outra expressão que algumas traduções têm. E diz, depois ele começou a fazer contas. Olha, a que horas é que ele foi curado? Olha, às 7 horas a febre deixou. Ele começou a fazer contas, olhou para o seu swatch e disse, olha, foi exatamente a esta hora. Foi exatamente a esta hora que Jesus disse, vai, porque o teu filho vive. Amém? Jesus tem poder sobre as nossas impossibilidades. E eu pedir aos irmãos para ficarem de pé comigo. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, se um dia vocês me convidarem, temos mais 5 sinais. Eu prometo que os 5 sinais é em 20 minutos, está bem? Mais 5 sinais pela frente para nós podermos olhar para esta série de 7 sinais que Jesus realizou. Obviamente não vamos falar sobre os 7, porque senão os irmãos iam para casa às 11 da noite e amanhã é dia de folga do pastor, hein? Amanhã é dia de folga do pastor. Não chateiem o pastor à segunda-feira, hein? Não, mas eu venho para Portimão amanhã, uma consulta com uma irmã. Eu sou um bom pastor, sou um bom pastor. Uma junta médica com uma irmã e estamos aí. Tenho que dizer onde é que fica a Avenida dos Pescadores, ou a Rua dos Pescadores. É lá embaixo, não é? Pronto, obrigado. Fiquei esclarecidíssimo. É lá embaixo. Amém? Mas, irmãos, nesta noite, ao concluir, só para dizer isto, Jesus, ele tem poder sobre tudo aquilo que um dia nos causou embaraço. Amém? E nós não temos que levar sobre nós o nosso erro, o nosso pecado. E a Bíblia diz, se nós pecarmos, e quando falhamos e quando pecamos, claro que isto não é uma desculpa para pecarmos, não é uma desculpa para errarmos, mas diz a Bíblia, se porventura nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar e nos libertar de toda a injustiça. Amém? Então vamos pedir ao Senhor nesta noite, enquanto oramos, enquanto eu gostava de orar, para que o Senhor realmente nos perdoe, para que o peso do nosso erro, do nosso lado do passado, e como o inimigo gosta, como o diabo gosta de lançar em rosto as nossas fraquezas, aquilo que fizemos lá no passado, mas já nos convertemos disso. O Senhor já limpou do nosso coração todo o nosso erro e todo o nosso pecado. Vamos também refletir na nossa oração nesta noite, à medida que terminamos, irmãos, pensando que Jesus continua a ser o Senhor dos impossíveis. Amém? Não há nada longe demais, não há nada longínquo demais, não há nada grande demais que Jesus não possa fazer e operar. Amém? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez nesta noite, Deus. E louvar-Te por todo o Teu poder, pois a Ti te foi dado todo o poder nos céus e na terra, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, misericórdia, ó Deus, pelo Teu amor, por tudo aquilo que fizeste em nós, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pela nova vida que nos deste, Senhor. Obrigado porque o nosso erro, Senhor, lá do passado, ó Deus, ele não nos vai impedir de nos movermos, Senhor. Ó Deus, nas coisas fantásticas que tens para nós, lá na frente, Senhor, para o nosso futuro. Assim, Deus, como águas passadas, elas não podem mover moinhos, Senhor. Ó Deus, aquilo que de errado cometemos lá atrás, ó Deus, nós não queremos que isso tenha influência no nosso futuro. Nós queremos agradecer pelo perdão, pela renovação, pela restauração. Ó Deus, e se de alguma forma temos pecado contra Ti, Senhor, nós queremos pedir perdão, nós queremos ser restaurados nesta noite por Ti, Senhor. Nós queremos confessar-Te o nosso erro, porque Tu és poderoso para nos perdoares e para nos restaurares. Obrigado, Senhor, porque também Tu és o Deus do impossível.
Não há nada distante mais para ti que tu não possas fazer, Deus. Não há nada, Senhor, impossível mais para nós que tu não possas tornar isso numa possibilidade. Por isso eu quero orar por nós, pela nossa igreja, por esta igreja em especial, Deus. Aonde houver uma necessidade, uma impossibilidade, Senhor, tu tens poder para intervir agora mesmo, Senhor, e fazer do nosso impossível o possível acontecer, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos no precioso e no poderoso nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Ao teu nome nós damos a honra, a glória e o louvor. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. Amém.